licença do Sr. Bispo. Com licença do Sr. Bispo, senhoras e senhores, boa noite. Antes de iniciarmos esta sessão, gostaria de dar as boas-vindas e saudar todos os presentes por ocasião do lançamento do meu livro, Terra Santa, Itinerário de uma Peregrinação. Saúde Sua Excelência Reverendíssima, o Sr. Dom João Lavrador, venerando Bispo de Angra e Ilha dos Açores, que se dignou a apresentar este livro. Saúde o Sr. Vigário-Geral, Reverendo Cônego Hélder Mendes. Saúde os senhores córregos, os senhores padres, as religiosas, colegas professores da Escola Francisco Ornelas da Câmara da Praia da Vitória. Saúde todos os que me honraram com a sua presença. Gostaria também de agradecer a todos os presentes que, de uma forma ou de outra, colaboraram nesta publicação. Aos fiéis que peregrinaram comigo ao longo dos anos, à Associação Amigos da Terra Santa dos Açores, pela participação, empenho e dinamização da Associação, ao Dr. Sérgio Toste, pela tradução da exortação apostólica do Papa Paulo VI, Nobis in Animo, e pela revisão do texto deste livro, ao Dr. Aurélio Fonseca, que também prefaciou, ou que traduziu o prefácio do inglês para português, à arquiteta Margarida Matos, pela adaptação dos mapas, aos peregrinos que ofereceram fotografias, nomeadamente ao Dr. Augusto Elavai, aos catequistas de São Pedro de Angra, pelo apoio logístico. Este livro, que vai ser apresentado, para além de ser resultado das peregrinações que organizei, acompanhei e guiei, também é resultado de visitas de estudo que fiz à Terra Santa, de informações de autóctonos de várias proveniências, muçulmanos, judeus, cristãos, Ministério do Turismo de Israel, guias de Israel e da Palestina e outras instituições. Também é resultado de leituras e pesquisas, bem como da reflexão feita para relacionar a Bíblia com a história, a geografia, a cultura e as religiões. O texto apôs um modesto contributo para a divulgação da Terra Santa junto das nossas comunidades, no sentido de perceberem o grande significado de visitar não só a história e geografia da salvação, mas também os cristãos da Igreja Mãe de Jerusalém, que são o fio condutor que nos liga à comunidade primitiva à qual também pertenceu Jesus e que precisam da solidariedade de todas as igrejas. Escutemos então o Sr. Bispo, a quem desde já muito agradeço ter aceitado o convite. Saúde, em primeiro lugar, do Sr. Cônego Jacinto. Quero saudar o Sr. Vigário-Geral, nosso Vigário Episcopal para a Formação, os Srs. Cônegos, o Reitor do Seminário, os Srs. Doutores aqui presentes, os Srs. Padres, as Irmãs, e permitam-me que agora vos dirija uma saudação a todos vós, as autoridades e as pessoas que quiseram aqui realmente juntar-se nesta Igreja, e à volta da realidade de um livro que quer retratar, quer nos trazer a Terra Santa até nós podemos apreciar a peregrinação, que é muito interessante, aquilo que nós podemos fazer em termos de percurso. Quem tem a dita, como já tive, de ir à Terra Santa, e inclusive tive a dita de ser guiado precisamente pelo Cônego Jacinto Bento, e por isso tudo o que está aqui, de alguma maneira, já foi apreciado nos locais. E eu diria quase exaustivamente apresentado, porque às vezes até dizemos que não era preciso tanta história, nem tanta geografia, porque o cansaço às vezes já tirava um bocadinho também de atenção. Isto é só para dizer que a obra que é tão importante
e que, ao trazer a minha primeira impressão, quando o Cónigo Jacinto me pediu para apresentar, e que eu faço com muita alegria e com muito encanto, foi precisamente esta: é que não só, já lhe disse, do trabalho meritório que faz em relação às peregrinações da Terra Santa, como depois eu gostaria de ligar também a esta presença com os açorianos da diáspora, as comunidades de açorianos que estão na diáspora e que precisam da nossa presença. E o Cónigo Jacinto, dentro das suas possibilidades, vai fazendo também esta ligação. E tem estado fazendo todo este trabalho de aprofundamento. Tem esta associação dos Amigos da Terra Santa, tem outras formas de estar presente, que hoje até a nível informático isso é possível, e por isso eu penso que poderão ser tudo subsídios que nos vão ajudando a ir às nossas raízes, a conhecer melhor esta terra que nos diz tanto a todos nós, não só cristãos, nem crentes, nem as diversas religiões, mas é uma terra que está na origem da nossa cultura. E, portanto, nós não podemos prescindir das raízes e destes fundamentos. Por isso, depois desta introdução, então, iríamos exigir um pequeno texto para não dispersar. Começo por felicitar o Sr. Cónigo Jacinto Bento pela obra que agora nos é apresentada, resultado da sua competência e da sua dedicação para com as inúmeras peregrinações à Terra Santa. Estamos perante um texto que traduz uma experiência já realizada pelo autor, uma aproximação a uma terra que nos conduz à tradição bíblica, a localização de várias tradições culturais e religiosas e nos conduz também a uma experiência espiritual única que só os lugares santos nos podem proporcionar. Como se afirma no prefácio, ir à Terra Santa não se trata de uma viagem semelhante a qualquer outra, atendendo a que esta terra é muito especial. O seu significado especial advém de ter sido escolhida por Deus para ser o teatro da sua intervenção na história da humanidade. Por isso, reconhecemos que aqui a geografia da salvação encontrou e cruzou-se com a história da salvação. No dizer do bispo Dom William Chaumalli, esta terra tem o cheiro do divino e da vida eterna, e uma peregrinação torna-se uma ação de mudança de vida. Deste modo, sendo um lugar de especial inclinação para a conversão, aqueles que iniciam uma jornada nessa direção verão que a sua fé começa de novo, porque tudo teve o seu início aqui. Na verdade, percorrer os caminhos da denominada Terra Santa é fazermos o percurso do povo bíblico, desde as suas origens até à plenitude da revelação em Jesus Cristo. Como nos refere o Concílio Ecuménico Vaticano II, no devido tempo chamou Abraão para fazer dele pai de um grande povo que depois dos patriarcas ele instruiu, por meio de Moisés e dos profetas, para que o reconhecessem como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e para que esperassem o Salvador prometido. Assim preparou Deus, através dos tempos, o caminho do Evangelho. O mesmo documento conciliar, num dado passo, sublinha que Deus, amantíssimo, desejando e preparando com solicitude a salvação de todo o género humano, escolheu por especial providência um povo a quem confiou as suas promessas. Assim, tendo estabelecido aliança com Abraão e com o povo de Israel por meio de Moisés, revelou-se ao povo escolhido como o único Deus verdadeiro e vivo, em palavras e obras, de tal modo que Israel pudesse conhecer por experiência os planos de Deus sobre os homens, os compreendesse cada vez mais profunda e claramente, ouvindo o mesmo Deus falar por boca dos profetas, e os difundisse mais amplamente entre os homens. De facto, a economia da salvação, de antemão anunciada, narrada e explicada pelos autores sagrados, encontra-se nos livros do Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. Reconhecemos, por isso,
estes livros divinamente inspirados que conservam um valor prévio. Tudo quanto está escrito para nossa instrução está escrito para que, por meio da paciência e consolação que nos vem da Escritura, tenhamos esperança. Tendo em conta que a história bíblica do Antigo Testamento se desenvolve de modo a preparar os acontecimentos do Novo Testamento e o advento de Cristo, foi por isso que Deus, inspirador e autor dos livros dos dois testamentos, dispôs tão sabiamente as coisas que o Novo Testamento está latente no Antigo e o Antigo está patente no Novo. Realmente, apesar de Cristo ter alicerçado a nova aliança no seu sangue, os livros do Antigo Testamento, ao serem integralmente assumidos na pregação evangélica, adquirem e manifestam a sua plena significação no Novo Testamento, que, por sua vez, iluminam e explicam. Fazer esta referência ao itinerário bíblico, que na realidade nos manifesta a revelação progressiva de Deus, feita ao longo dos séculos, desde Abraão até Jesus Cristo, é iluminar este território que integra os passos deste povo de Deus, da primeira aliança e, de modo muito especial, a vida pública de Jesus Cristo, a realização do seu mistério de entrega, a sua revelação do ressuscitado e o início das primeiras comunidades cristãs. De facto, há uma relação entre os territórios da Terra Santa e a fundamentação dos Evangelhos. Como refere o Concílio Vaticano II, a Santa Mãe Igreja defendeu e defende firme e constantemente que estes 4 Evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmitem fielmente as coisas que Jesus, Filho de Deus, realizou. Na verdade, durante a sua vida terrena, realmente operou e ensinou para a salvação eterna dos homens até ao dia em que subiu ao céu. Reconhecemos, na verdade, após a ascensão do Senhor, os apóstolos transmitiram aos seus ouvintes, com aquela compreensão mais plena de que eles, instruídos pelos acontecimentos gloriosos de Cristo e iluminados pelo Espírito da verdade, gozavam as coisas que ele tinha dito e feito. Aliás, os autores sagrados, porém, escreveram os 4 Evangelhos, escolhendo algumas coisas entre as muitas transmitidas por palavra ou por escrito, sintetizando umas, desenvolvendo outras, segundo o estado das igrejas, conservando, finalmente, o caráter de pregação, mas sempre de maneira a comunicarmos coisas autênticas e verdadeiras acerca de Jesus. Deste modo, com efeito, quer relatassem aquilo de que se lembravam e recordavam, quer se baseassem no testemunho daqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, fizeram-nos sempre com a intenção de que reconheçamos a verdade das coisas a respeito das quais fomos instruídos. Percorrer os caminhos da Terra Santa é localizarmos os grandes episódios que nos foram narrados, ou nos são narrados, nos diversos textos da Bíblia, sobretudo no Novo Testamento e nos 4 Evangelhos. Mas focarmos na Terra Santa é descobrirmos o berço de várias culturas que tecem a civilização europeia e, através desta, a humanidade no seu todo. O Papa Bento XVI, na exortação pós-sinodal Verbum Domini, refere-se a esta relação entre a palavra de Deus e a cultura com as seguintes palavras. O anúncio joanino referente à encarnação do Verbo revela o vínculo indissolúvel que existe entre a palavra divina e as palavras humanas, através das quais se nos comunica. Inspirados neste facto, reconhecermos que Deus não se revela ao homem abstratamente, mas assumindo linguagens, imagens e expressões ligadas às diversas culturas.
Realmente, trata-se de uma relação fecunda, largamente testemunhada na história da Igreja. Por isso, hoje, tal relação entra também numa nova fase, devido à propagação e enraizamento da evangelização dentro das diversas culturas e nas mais recentes revoluções da cultura ocidental. Na verdade, isto implica, antes de mais nada, reconhecer a importância da cultura como tal para a vida de cada homem. Mas também que o fenómeno da cultura, nos seus múltiplos aspectos, apresenta-se como um dado constitutivo da experiência humana. O homem vive sempre segundo uma cultura que lhe é própria e, por sua vez, cria entre os homens um laço que lhes é próprio também, determinando o caráter interhumano e social da existência humana. E continua ainda o referido texto, sublinhando que a palavra de Deus inspirou, ao longo dos séculos, as diversas culturas, gerando valores morais fundamentais, expressões artísticas magníficas e estilos de vida exemplares. De facto, refere ainda o Papa Bento XVI. Assim, na esperança de um renovado encontro entre Bíblia e culturas, quero reafirmar a todos os agentes culturais que nada têm a temer da sua abertura à Palavra de Deus, que nunca destrói a verdadeira cultura, mas constitui um estímulo constante para a busca de expressões humanas cada vez mais apropriadas e significativas. Reconhece, assim, que para servir verdadeiramente o homem, cada cultura autêntica deve estar aberta à transcendência e, em última análise, a Deus. Dada a relevância de que se reveste a relação entre a Sagrada Escritura e a cultura, os padres sinodais sublinharam a importância de favorecer um adequado conhecimento da Bíblia entre os agentes culturais, mesmo nos ambientes secularizados e entre os não crentes. Na Sagrada Escritura estão contidos valores antropológicos e filosóficos que influíram positivamente sobre toda a humanidade. Assim, deve-se recuperar plenamente o sentido da Bíblia como grande código para as culturas. Por último, uma breve referência à peregrinação como modelo de evangelização. Desde os inícios do povo bíblico, passando pelas primeiras comunidades cristãs, o próprio exemplo de Jesus de Nazaré e ao longo da história da Igreja, a peregrinação esteve sempre presente como itinerário de vivência e de encontro com Deus. Diz o autor que esta publicação, agora apresentada, aparece como resultado de um longo trabalho desenvolvido nos últimos 20 anos de organização, acompanhamento e guia de várias peregrinações à Terra Santa, no âmbito do serviço de evangelização, para ajudar os fiéis a cumprirem o dever de peregrinar até aos lugares santos. E mais à frente, apresenta o objetivo desta obra, dizendo: evangelizar através dos lugares de origem, promover e divulgar a Terra Santa, organizar peregrinações à Terra Santa, conhecer as comunidades cristãs locais com o intuito de uma mútua colaboração, sentir de perto a diversidade e unidade da Igreja presente nas diversas denominações cristãs, observar como é que é possível fazer-se o diálogo ecuménico no meio de tanta diversidade de igrejas e ritos, verificar as relações entre as religiões abraâmicas e quais as reais possibilidades de diálogo interreligioso, consciencializar os peregrinos para os lugares onde aconteceu a salvação, saber como e quem vela por esses lugares santos, tomar conhecimento das comunidades cristãs locais, compreender como os lugares santos são património de todos, entender o fenómeno do entrosamento entre cruzamento de culturas e como evangelizar as peregrinações através
dessas culturas. Porque uma peregrinação é um momento privilegiado de evangelização. Compreender melhor o mistério da salvação na história e na geografia da salvação. Eis, sem dúvida, os objetivos que, vindo da pena do autor, nos revelam os seus reais intentos ao publicar esta obra. Para terminar, permita-me uma citação de São João Paulo II, que, ao referir-se às peregrinações jubilares, deixaram uma profunda marca na sua memória, que nas suas palavras realçam o seguinte: deparava-se quase uma imagem palpável da Igreja peregrina, daquela Igreja que vive, como diz Santo Agostinho, no meio das perseguições do mundo e das consolações de Deus. Porém, a nós é-nos concedido apenas observar a face mais exterior deste acontecimento singular. De facto, quem pode calcular as maravilhas da graça que se realizaram nos corações? O melhor é calar e adorar, confiando humildemente na ação misteriosa de Deus e cantando o seu amor sem fim. E eis a belíssima e emotiva descrição da sua peregrinação à Terra Santa no Jubileu 2000. Diz ele: o meu desejo era tê-lo iniciado em Ur dos Caldeus, para percorrer quase sensivelmente os passos de Abraão, nosso pai na fé. Mas tive de contentar-me com uma paragem apenas espiritual através da sugestiva liturgia da palavra, que foi celebrada a 23 de fevereiro na aula de Paulo VI. E continua. Logo a seguir, começou a peregrinação em sentido próprio, seguindo o itinerário da história da salvação. Tive a alegria de parar no Monte Sinai, no cenário do dom do Decálogo e da Primeira Aliança. Um mês depois, retomei o caminho que me levou até ao Monte Nebo e, em seguida, aos lugares habitados e santificados pelo Redentor. Diz o Santo Padre que é difícil exprimir a emoção que senti ao poder venerar os lugares do nascimento e da vida de Cristo em Belém e Nazaré, ao celebrar a Eucaristia no cenáculo durante o lugar da sua instituição e ao meditar o mistério da cruz no Gólgota, onde Ele deu a vida por nós. E acrescenta: naqueles lugares, ainda muito atribulados e recentemente funestados também pela violência, pode experimentar um acolhimento extraordinário, não só dos filhos da Igreja, mas também por parte das comunidades israelita e palestinense. Mais ainda, com intensa emoção, diz ainda o Papa, vivi a oração junto do Muro das Lamentações e a visita ao mausoléu do Yad Vashem, memorial chocante das vítimas dos campos de extermínio nazista. Concluí sublinhando que aquela peregrinação foi um momento de fraternidade e de paz que me apraz registar como um dos mais belos dons do evento jubilar. Deste modo, refere, recordando o clima vivido naqueles dias, não posso deixar de exprimir sentidos votos de uma solução solícita e justa para os problemas ainda inconclusos naqueles lugares santos, amados simultaneamente por judeus, cristãos e muçulmanos. E até ao dia de hoje o problema subsiste. Agora sim, finalizo renovando os meus parabéns ao autor, o Cónigo Jacinto Bento, por esta publicação. O meu reconhecimento pelo bom trabalho pastoral que realiza junto dos peregrinos e pela sua atenção aos açorianos na diáspora, e faço votos que todos apreciemos o itinerário desta obra e que ele nos conduza mais às fontes da nossa fé em Cristo, o Filho de Deus. Obrigado.
Depois, a última palavra sempre do Sr. Bispo, isto é só, digamos assim, à laia de aviso. Eu agradeço muito sinceramente a vossa presença, não esperava uma Assembleia tão numerosa. Muito obrigado ao Sr. Bispo, muito obrigado a todos os que me honraram com a sua presença. Fiquei sinceramente sensibilizado porque não esperava nem de perto nem de longe tanta gente como aqui está. Muito obrigado a todos. A segunda palavra, eu penso que vão estar livros disponíveis para todos, mas se eventualmente não estiverem, estes vieram de barco, a edição foi feita em São Miguel e desculpem, vieram de avião. Os outros devem chegar para o fim da semana de barco e, portanto, estarão disponíveis aqui na Igreja de São Pedro, se eventualmente não tiverem número suficiente para os presentes. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos. Temos aqui a nossa a organista titular de São Pedro, que nos presenteou com um órgão.
fotos rir. Vocês são muito votados em muita coisa. Não, 132.